No Dia dos Pais, minha filha me enviou uma caixa de presente que, em teoria, era para ser uma surpresa, mas assim que minha esposa bateu o olho nela, cochichou. Não abre. Ué, por que não? Perguntei. Você não consegue ver o quê? Me aproximei e congelei. Senti o sangue gelar. 10 minutos depois, a polícia chegou. E você não vai acreditar no que tinha dentro daquela caixa. Mas antes de continuar essa história, se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo, porque essa merece atenção. Pai, você entende que eu preciso desse dinheiro agora, né? Não quando você morrer, disse Letícia, minha filha. A xícara de café escorregou da mão dela e se espatifou no nosso piso de madeira nobre. O café escorreu para o tapete persa que a Clara ama, e as mãos da Letícia ainda tremiam como se tivessem tocado numa panela quente. Apertei mais forte os papéis da herança. Era meu testamento, minha aposentadoria, minha segurança. 30 anos de planejamento virando pó. Tudo isso agora era munição nas mãos desesperadas da minha filha, e os papéis estavam amassados sob meus dedos, brancos de tensão. Letícia, eu não sou um caixa eletrônico ambulante. Você vai receber a herança quando chegar a hora certa. Rodrigo, aquele genro com alma de almofadinha, se afundou ainda mais no sofá de couro, abrindo um sorriso cínico no rosto. Ah, qual é, Eduardo? Ela é sua única filha. E Dari, isso justifica me tratar como um banco 24 horas, retruquei. O que são alguns milhares para ajudar a gente? Alguns milhares? A cara de pau dele não tinha limites. No mês passado, foi dívida de jogo. Antes disso, as compras no cartão. Toda hora era um novo pedido, uma nova emergência. E as desculpas, sempre criativas. Levantei devagar. Minhas juntas de 66 anos reclamaram como porta-velha em dia úmido. Já ajudo vocês há mais de 3 anos, Rodrigo. Meu fundo de aposentadoria não é banco digital para vocês fazerem Pix quando der na telha. Clara surgiu na porta da cozinha, com um pano de prato retorcido nas mãos, como se tivesse prestes a torcer o pescoço de alguém. Por favor, gente, vamos respirar. Dá para conversar com calma. Com calma? Letícia se virou para a mãe. Ele está sentado em cima de centenas de milhares de reais enquanto a gente se afoga em dívidas. Dívida que você criou, murmurei, quase num sussurro. Escolhas suas. Na lareira, a foto da família estava virada para baixo. Teria caído durante o chilique da Letícia? Ou alguém virou de propósito? A moldura prateada refletia a luz do teto como um espelho zombeteiro. Rodrigo se inclinou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Olha, sogrão, você não tá ficando mais novo. Por que não compartilha sua riqueza enquanto ainda tá vivo para ver? Sogrão, só faltou me chamar de velho da lancha. Aquilo doeu. Principalmente vindo de alguém que nunca manteve um emprego por mais de 6 meses, vive no crédito da Letícia e de vez em quando tira casquinha da minha boa vontade. Trabalhei 43 anos por esse dinheiro. Cada palavra saía da minha boca como se tivesse carregando uma pedra. 43 anos de turnos de 12 horas, jantares perdidos, feriados virando horas extras, tudo para quê? Para garantir uma infância confortável para Letícia e para Clara e eu termos uma aposentadoria digna. Dignidade? Letícia soltou uma risada amarga. Que dignidade tem em guardar dinheiro enquanto a própria filha está sofrendo? Sofrendo? Olhei para a bolsa de grife dela, os cabelos recém-feitos, as joias no pulso, os tênis novinhos do Rodrigo. Se isso é sofrimento, quero ver o que é luxo. O seu sofrimento é autoimposto, escapou da minha boca. Cada crise, cada emergência, cada chororô por dinheiro é tudo culpa sua. O silêncio caiu como um cobertor pesado. Clara entrou na sala com o rosto pálido. Eduardo, sussurrou. Talvez devêssemos... Devêssemos o quê? Gritou Letícia. Continuar tolerando esse egoísmo? Continuar fingindo que esse homem é um pai amoroso e não um pão duro egoísta? As palavras bateram em mim como bofetadas. Ganancioso, sem amor, egoísta. 3 anos de sacrifício. E essa era a minha recompensa. Rodrigo se levantou com a cara fechada. Quer saber o que eu acho, Eduardo? Você gosta de ver a gente se ferrar. Isso te faz sentir no controle, né? Saiam da minha casa!
Veio de dentro do peito como um trovão engasgado. Os dois, agora. Da sua casa? Letícia cuspiu as palavras. A casa que a mamãe ajudou a pagar? Onde eu cresci? Você acha que pode simplesmente expulsar a própria filha? Quer ver? Mas eles não se mexeram. Ficaram ali com cara de urubu faminto farejando fraqueza. Esperavam o meu pedido de desculpas, o mesmo de sempre. O mesmo cheque salvador. Paz comprada no cartão do desespero. Mas não dessa vez. Fui até a porta da frente e escancarei. O ar fresco da noite entrou com cheiro de madressilva e o som distante de risadas dos vizinhos. Gente normal, com famílias normais. Letícia disse sem olhar para trás. Leve seu marido e vá embora. E não volte até estar pronta para conversar de forma respeitosa sobre suas dívidas, sem envolver minha carteira. Você vai se arrepender disso, pai, sibilou ela pegando a bolsa. Quando estiver velho, doente e sozinho. Vai lembrar que escolheu o dinheiro no lugar da família. Seus saltos batiam no chão como se fossem marretas. Rodrigo parou na porta. Isso não acabou, velho. Família não abandona a família. A porta bateu com tanta força que até a janela tremeu. E o silêncio que ficou foi mais barulhento que os gritos. Fiquei parado ali, com a mão na maçaneta, olhando para trás do vidro da porta enquanto o BMW dela saía da garagem em marcha ré, como se estivesse fugindo da polícia. Os pneus cantaram no asfalto. Clara se aproximou devagar, com passos leves. Eduardo. Virei-me lentamente. A sala parecia o cenário de uma guerra. Café manchando o tapete persa, documentos da herança espalhados como folhas de outono. A moldura da foto de família refletia a luz do abajur, como se piscasse para mim com um sarcasmo. 43 anos, murmurei, mais para mim do que para ela. O quê? 43 anos de turnos extras. Trabalhei durante o ensino médio dela para ela ter roupas novas, livros, aquele carro de aniversário aos 16 anos. Minha voz falhou. E até o casamento que a gente não podia pagar, mas pagamos. Clara foi recolhendo os papéis com calma, como se estivesse reconstruindo um castelo de cartas. Ela está com dificuldades, Eduardo. O vício em jogo é a escolha dela. Minha voz saiu mais dura do que queria. Cada visita ao cassino, cada aposta online, cada mentira sobre onde o dinheiro foi parar. Escolha dela. Fui até a lareira e endireitei a foto da família. Letícia, com uns 5 anos, sorria para mim. Descalça, inocente, sentada nos meus ombros lá na feira de antiguidades do Bexiga. Quando foi que aquela criança doce virou essa adulta que me trata como se eu fosse um cofre ambulante? Lembra quando ela queria aquela casa de bonecas de Natal? Aquela caríssima da loja do centro. Lembro. Trabalhei 2 meses em turno dobrado só para comprar aquilo. O silêncio de Clara dizia que ela também lembrava. Lembrava das aulas de balé, dos acampamentos de férias, dos tênis de marca, porque todas as amigas tinham. Tudo isso, e agora ela joga caneca de café em mim porque não quer abrir mão da minha aposentadoria. Ela não jogou em você, Eduardo, jogou no chão. Para mim dava na mesma. Quando o respeito vai embora, o gesto é só consequência. Me abaixei, peguei um dos papéis da herança. A linguagem jurídica parecia um samba em japonês, mas eu conhecia cada cláusula. Anos de investimento conservador, planejamento e sacrifício. Tudo para Letícia ter segurança depois da nossa partida. É a influência do Rodrigo. Ele enche a cabeça dela com essas ideias de que a gente deve alguma coisa a eles. Rodrigo não criou a ganância. Ele só deu carta branca para ela mostrar. A verdade ficou ali no ar, pesada. Nossa filha virou alguém que mal reconhecíamos. E a gente permitiu isso. Sempre cedendo, sempre assinando, sempre salvando o dia com o nosso dinheiro. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Mas reconheci na hora o estilo. Pai, espero que esteja feliz. As crianças precisam de casacos de inverno e material escolar.
mas parece que seu dinheiro vale mais que seus netos. Não espere vê-los tão cedo. Netos. A cartada final da Letícia. Isabela e Rafael, com 8 e 6 anos. Reféns da Guerra Fria entre mãe e avô. Ela sabia exatamente onde cutucar para causar dor. Mostrei a mensagem para Clara. O rosto dela se contraiu. Ela não afastaria as crianças de nós, né? Mas nós dois sabíamos que sim. Ela já tinha feito isso antes, sempre nas brigas. Uma semana aqui, 2 semanas ali. Toda vez que a gente não respondia imediatamente aos pedidos financeiros dela, os netos viravam moeda de troca no jogo interminável por mais dinheiro. Eduardo, será que não devíamos repensar isso? Sugeriu Clara, hesitante. Não. A palavra saiu da minha boca como um tapa na mesa. Chega. Não vou mais ser refém de chantagens com nossos netos. Não vou ensinar para Letícia e para o Rafael que amor pode ser comprado no débito. Família não é transação bancária. Clara se encolheu com o meu tom. Em 38 anos de casamento, ela raramente me viu tão bravo. Mesmo nas nossas piores discussões, tipo aquela do churrasco que virou briga por causa da maionese, eu nunca falei com tanta frieza. Mas naquela noite, algo mudou. Caiu a ficha. Eu entendi de verdade quem era minha filha, o que virou o nosso relacionamento e o futuro que eu achava que a gente teria em família. A ilusão de que o amor de pai resolve tudo se quebrou, tipo aquela caneca preferida que você deixa cair na pia. Meu celular vibrou. 6 dias depois, era manhã de Dia dos Pais. Eu estava sentado na varanda, jornal de domingo na mão, tentando achar um pouco de normalidade no meio do caos. O café já estava gelado, mas eu segurava a caneca mesmo assim, observando os vizinhos indo e vindo. Os Souza colocavam as malas no carro. Parecia que iam para a praia. Os Nakamura cuidavam do jardim, rindo enquanto discutiam sobre qual planta era qual. Clara andava pela cozinha, e o barulhinho dos pratos chegava até a varanda pela janela aberta. Passamos a semana toda conversando com cuidado, pisando em ovos. A ausência da Letícia era um buraco escancarado na rotina. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum oi sumidos exigindo dinheiro ou reconciliação. Aquilo era estranho. Em 3 anos de crise, Letícia nunca ficou tanto tempo sem dar sinal. No 3º dia, geralmente ela já vinha com aquele pedido básico de desculpas e uma ajudinha, no valor de 1.000 ou 2.000 reais, só para esquentar antes do próximo pedido maior. Mas agora era diferente. O silêncio era tenso. Quase uma preparação para alguma coisa grande. Confesso que uma parte de mim ficou aliviada, outra com a pulga atrás da orelha. De repente, o barulho de um caminhão interrompeu meus pensamentos. Olhei para a rua e vi um caminhão marrom, da Storm Flash, parando na frente de casa. Estranho, não esperávamos entrega. E domingo? Só pagando uma taxa absurda? O motorista desceu com cara de quem só queria terminar o turno e almoçar. Conferiu o aparelhinho, pegou uma caixa média e veio andando. Senhor Eduardo Nogueira? Sou eu. Feliz Dia dos Pais, disse ele, entregando a caixa com aquele sorrisinho automático de entregador em plantão. Alguém aí gosta muito do senhor para pagar a entrega em pleno domingo, completou, me passando a prancheta digital. Assinei, meio confuso. A etiqueta não mostrava nenhum remetente claro, só uns dados genéricos. A caixa era leve, parecia de sapato, mas não pesava mais do que 1 quilo. Quem mandou isso? Perguntou Clara, surgindo na porta com um pano de prato na mão. Não faço ideia, respondi, levando o pacote para dentro e colocando-o sobre a mesa de centro, bem onde, 6 dias atrás, estavam os documentos da herança. Clara se aproximou com aquele olhar de quem já assistiu a todos os episódios de investigação criminal e não confia nem na própria sombra. Será que foi dos netos? Arriscou, sem muita certeza. Isabela perguntou sobre o Dia dos Pais mês passado, antes de Letícia transformar os filhos em arma emocional. Tentei afastar esses pensamentos. Pode ser, concordei. Mas algo parecia fora do lugar. O timing era bom demais para ser coincidência. E convenhamos, a Emma, ou melhor, a Isabela, com 8 anos, não ia pagar frete especial de domingo com mesada. Clara examinava a caixa como quem analisa rótulo de shampoo no mercado. Passou os dedos na etiqueta e parou de repente. Eduardo, não abre não, disse ela com aquele tom de confia em mim ou vai dar ruim. Por quê? Ela apontou,
Não tá vendo esses furinhos? São para respirar. Isso aí tem coisa viva dentro. Meu estômago deu aquele giro. Sabe quando você descobre que o requeijão que passou no pão era maionese vencida? Igualzinho. E agora que ela falou, eu vi. Vários furinhos bem pequenos, quase invisíveis. Furos de respiração. Repeti, com voz seca. Isso mesmo. A pergunta é, o que tá vivo aí dentro? Ficamos ali, encarando a caixa como se ela fosse sair correndo. A luz do sol já não parecia tão acolhedora, e o silêncio da rua virou coisa de filme de suspense. Quem mandaria isso? Sussurrou Clara. Mas eu já sabia. Ou melhor, sentia. O horário, o remetente anônimo, a entrega num domingo. Era tudo calculado. Não era presente, não. De dentro da caixa veio um ruído baixinho. Um farfalhar. Tipo o som de papel amassando ou coisa rastejando. Parou. Silêncio total. Clara apertou meu braço como se quisesse me arrancar do lugar. As unhas atravessaram minha camisa polo direto na carne. Você ouviu isso? Assenti. Minha voz sumiu. O barulho voltou, agora mais forte. Um chiado. Chiado. Gelou meu sangue. Eduardo, liga pra alguém, agora. Peguei o celular. As mãos tremiam como se eu tivesse tomado 3 cafés seguidos. Digitei o número da emergência no piloto automático. Qual é sua emergência? Temos um pacote suspeito, entregue sem remetente, e tem coisa viva dentro. Senhor, pode descrever os sons? Olhei para Clara. Ela sentiu, tensa. É um chiado, meio... Não consegui dizer. Como uma cobra. Mas só pensar já me dava calafrios. Há algum sinal de dano? Não, mas tem furinhos no papelão. Tipo, buracos para respirar. Minha voz falhou. Ouvi teclas sendo digitadas do outro lado. Senhor, estamos enviando uma viatura imediatamente. Por favor, mantenha a distância. Não tente abrir a caixa. Vocês podem ir para outro cômodo. Tô a uns 2 metros, na sala. Permaneça dentro da casa, mas longe do pacote. Os policiais chegarão em 10 minutos. A ligação terminou. Mais 10 minutos com uma possível serpente ninja na sua sala viram uma eternidade. Quem faria isso, Eduardo? A pergunta que eu mais temia. A resposta estava ali, na cara. Mas dizer em voz alta tornaria tudo real. Minha filha, nossa Letícia, teria mesmo cruzado esse limite? Tô com medo até de chutar, confessei. Mas minha mente já ligava os pontos. Dia dos Pais. Caixa misteriosa. Remetente anônimo. Conhecia nosso endereço. Nossos horários. Nossas fraquezas. Alguém estava irritado o suficiente com a nossa última discussão para planejar algo tão elaborado e cruel. Outro som vindo da caixa nos fez recuar. Não era só um chiado dessa vez, mas um farfalhar, tipo aquele barulho que saco de supermercado faz quando você tenta guardar tudo de uma vez só, que sugeria movimento, algo se mexendo dentro do espaço apertado. A discussão, murmurou Clara, quase sem voz, foi há 6 dias. Ela estava tão brava quando saiu. Ela nem precisou dizer o nome da Letícia. Nós dois já estávamos pensando nela, chegando à mesma conclusão terrível, cada um pelo seu caminho de lógica e medo. Mas eu apontei para a caixa. Isso não é raiva, é outra coisa. Vingança. A palavra ficou no ar, muda, pesada demais para ser dita, mas impossível de ignorar. Nossa filha, a garota que criamos, apoiamos e amamos, mesmo com todos os defeitos, nos enviara algo com a clara intenção de nos assustar, ou pior, nos machucar. A caixa farfalhou de novo, agora com mais vontade. O que quer que estivesse lá dentro estava bem acordado, provavelmente confuso com o ambiente ou irritado com as nossas vozes. Que tipo de pessoa faz isso com os próprios pais? Perguntou Clara, quase sem voz.
Alguém desesperado, respondi, mesmo achando que as palavras não davam conta. Alguém que se sente injustiçada. Mas no fundo eu sabia, isso ia além do desespero. Isso foi planejado, calculado. Um nível de malícia que mostrava um racha profundo no nosso vínculo como pais e filha. Letícia não simplesmente explodiu, ela arquitetou uma espécie de atentado emocional. Do lado de fora, ouvimos portas de carro batendo. Pulamos como quem vê barata voando. Pela janela da frente, vi uma viatura entrando na garagem. 2 policiais vinham em direção à nossa porta com aquele andar firme de quem está acostumado a lidar com confusão. O alívio bateu tão forte que minhas pernas ficaram bambas. Finalmente, ajuda de verdade. Logo, o pesadelo que estava dentro daquele pacote sinistro seria problema de outra pessoa, alguém com treinamento e luvas grossas. A campainha tocou, um som agudo e autoritário no meio do silêncio tenso da casa. Abri a porta antes que o policial Tiago R. Santana batesse pela segunda vez. Ele era alto, forte e tinha aquela postura de quem já tinha visto de tudo, até sogra querendo dar voz de prisão em genro. A plaquinha no uniforme dizia T. Santana. Senhor Nogueira, sou o policial Santana. Recebemos sua ligação sobre um pacote suspeito. Sim, obrigado por vir tão rápido, respondi, dando espaço para ele entrar. Está na sala. Ele limpou as botas no tapete com um cuidado que quase me fez rir. E pensar, tomara que as visitas sempre façam isso. Clara apareceu no corredor, ainda de avental, torcendo as mãos como quem estava esperando o resultado de exame. Policial, estamos muito agradecidos. Não sabíamos mais o que fazer. A senhora fez exatamente o certo, respondeu ele com aquela voz firme que tranquiliza até a alma penada. Pode me mostrar o pacote? Levamos ele até a sala de estar. A caixa estava em cima da mesa de centro, parecendo menor agora que a autoridade estava presente. O policial se aproximou com calma, tirando luvas de látex do cinto. Parecia um técnico da Storm Flash prestes a desmontar uma bomba. Quando isso chegou? Cerca de 35 minutos atrás. Foi entregue num domingo. Alguém pagou a mais pelo serviço especial, expliquei. Ele olhou a etiqueta do pacote, sem tocar. Sem remetente visível. E ouvimos sons vindos de dentro, tipo um chiado, não sei explicar. Como de cobra, completou o policial, tranquilo. Já lidei com situações parecidas. Geralmente não são venenosas, mas a gente trata tudo com cuidado. Ele pegou o rádio. Central, aqui é a Unidade 47 solicitando atendimento do Centro de Resgate Animal SP, Rua das Laranjeiras 1247, Vila Mariana. Suspeita de entrega de réptil em domicílio. O rádio respondeu que chegariam em 20 minutos. O policial se virou para nós com outro tipo de olhar, o de investigador curioso. Os senhores têm alguma ideia de quem pode ter enviado isso? Ai, a pergunta que eu temia. Senti o olhar de Clara queimando meu rosto. Eu hesitei. Não sei, talvez algum grupo de adolescentes pregando peça? O olhar do policial ficou mais sério. Adolescentes teriam que arrumar um bicho vivo, uma caixa especial e ainda descobrir seu endereço. Isso exige dinheiro, acesso e planejamento. Minha boca ficou seca. Ele tinha razão. Aquilo não era a travessura de criança de TikTok. Alguém com motivo e e-mails tinha enviado uma cobra, bem no Dia dos Pais. O senhor teve algum desentendimento recente? Conflito com familiares? Aquela frase pairou no ar como um alerta de WhatsApp em grupo de família. Pesada, desconfortável e impossível de ignorar. Clara ficou tensa ao meu lado. Nada tão grave assim, respondi, tentando manter a compostura. O policial me estudou com os olhos, percebendo minha hesitação, mas preferiu não apertar. Pegou um bloquinho de anotações. Alguma cobrança suspeita no seu cartão de crédito ultimamente? Pet shops, fornecedores de animais exóticos? A pergunta foi um tapa. Pet shop. Lembrei da fatura do mês passado, Mundo Animal, R$ 127,50. Achei que fosse coisa pros netos, sei lá, brinquedos, bichinhos de pelúcia. Mas não,
Era uma cobra de verdade. Senhor Nogueira, o senhor está bem? Forcei a expressão neutra, mesmo com o coração batendo igual escola de samba. Estou só processando tudo isso. Mas eu não estava nada bem. As peças começaram a se encaixar. O tempo, o cartão, o conhecimento da nossa rotina, o timing cruel. Era ela. Letícia tinha me enviado uma cobra. O senhor deseja registrar um boletim de ocorrência? Podemos rastrear a origem do pacote, identificar e processar o remetente. Olhei para Clara. Ela tinha o mesmo conflito no olhar. Uma parte de mim gritava por justiça. Mas outra parte, a que protegeu a Letícia durante 34 anos, hesitou. Não quero fazer escândalo, falei baixinho. Se for só uma brincadeira, talvez tenha sido coisa de momento. O policial anotou, com cara de quem já ouviu isso antes. Aquele velho dilema: amor de pai e mãe versus responsabilidade. Nesse momento, outro veículo entrou na garagem. Uma van branca com os dizeres Centro de Resgate Animal SP. O policial olhou pela janela. Deve ser o Mike Johnson, o melhor do ramo por aqui. Ele resolve isso em menos de 1 hora. Mike era metódico, ágil e muito calmo. Tipo o técnico de internet que realmente resolve o problema sem pedir para reiniciar o roteador. Em 20 minutos, ele retirou com precisão uma cobra do milho, de 1 metro, da caixa. Não é venenosa, informou. Vou levá-la para um centro de resgate. Lindo bicho. Alguém pagou caro por ela. Cobras do milho são ótimos pets quando bem cuidadas. Pena que foi usada desse jeito. O policial Santana apertou nossas mãos. Se lembrarem de mais alguma coisa, entrem em contato. Até pegadinha pode virar algo mais sério se não for controlada. Assenti, tentando manter a pose, mas por dentro, minha cabeça era um furacão. Letícia tinha me enviado uma cobra. No Dia dos Pais. E aquilo, no fundo, era só o começo. Os 2 carros sumiram pela nossa pacata rua da Vila Mariana, deixando Clara e eu sozinhos com as consequências daquela manhã desastrosa. A sala de estar parecia diferente agora, meio violada, sabe? Apesar da faxina pesada. A mesa de centro ainda tinha umas manchas de água, marcas da limpeza que o Mike, o rapaz da Storm Flash, fez com tanto álcool que dava para achar que era churrasco, não desinfecção. Os papéis da herança estavam empilhados direitinho, mas o clima era outro. Antes eram parte do nosso planejamento familiar. Agora, mais pareciam provas criminais de uma traição digna de novela das 9. Clara, como sempre, descontava o nervosismo na pia. A torneira quase saiu voando de tanto que ela girava. Limpeza por estresse. Método oficial da minha esposa para lidar com crises familiares desde 1987. Fiquei parado na janela, vendo os Gomes voltarem do passeio de Dia dos Pais. O carro lotado de tralha de piquenique, as crianças rindo como se tivessem comido algodão doce com gazélio. Famílias normais, com domingos normais, com pais normais, que não ganham cobras pelo correio. A cobrança no cartão de crédito estava grudada na minha memória, feito chiclete em banco de praça. Mundo Animal. R$ 2.750. 3 semanas atrás. Logo depois da nossa discussão sobre a herança. Sinistro. O celular parecia pesar 1 tonelada quando procurei o contato da Letícia. A foto dela sorrindo me olhava de volta. Aniversário da Isabela, ano passado. Antes das cobranças financeiras, antes das ameaças de cortar o convívio com os netos, antes de chegar a bendita da cobra. Vai mesmo ligar para ela? Perguntou Clara da porta da cozinha, no estilo voz de quem já sabe que vai dar ruim. Preciso. E se ela admitir? A pergunta ficou no ar, como aquele cheiro de comida queimada que ninguém quer assumir. O que um pai pode fazer quando a filha resolve cruzar a linha e passar vergonha em cima do nome da família? O telefone chamou 2 vezes. Ela atendeu. Pai? A voz da Letícia tinha aquele tom falso, meio vendedora de pirâmide tentando ser fofa. Aquele tom que ela usava quando queria algo, ou estava escondendo coisa. Como está indo o seu Dia dos Pais? Apertei o telefone com força. Como está indo o meu Dia dos Pais? Se fosse inocente, a pergunta era só casual. Mas se fosse culpada, era uma provocação nível final de Big Brother. Uma manhã interessante.
respondi, tentando manter a voz calma, na média entre vizinho educado e perito criminal. Letícia, você sabe alguma coisa sobre um presente, digamos, exótico que chegou aqui hoje? Não, pai. O que aconteceu? Ela respondeu rápido. Rápido até demais. Mas foi o que veio depois que entregou tudo. Ao fundo, ouvi uma risada abafada. Rodrigo. E não era risada de susto, tipo, que loucura, mandar uma cobra pro seu pai. Era a risada de quem achou genial. Aquela gargalhada de gente que se acha espertinha. Senti como se tivesse levado um tapa. Naquele momento, não restou dúvida. Minha filha tinha me mandado uma cobra viva. E o genro achou divertidíssimo. Deve ter sido um engano na entrega, disse eu, engolindo o orgulho e tentando manter a voz estável. Tem certeza que tá tudo bem? Você parece... estranho. Estranho? Eu descobri que minha filha me mandou um réptil pra dentro de casa. E eu é que pareço estranho? Tá tudo bem, Letícia. Curte o seu domingo. Desliguei antes que minha voz traísse a avalanche emocional que ameaçava sair. O celular tremia na minha mão. O peso da decepção me esmagava. Clara se aproximou. 38 anos de casamento e ela lê meu rosto como se fosse legenda de série. Você ouviu alguma coisa? O Rodrigo riu. Respondi seco, como quem entrega um diagnóstico terminal. Ele riu quando ela perguntou o que tinha acontecido, como se fosse a melhor piada do mundo. Clara pousou a mão no meu braço como quem ancora um barco prestes a virar. E agora? Vai fazer o quê? Olhei para o celular. Depois para o meu home office. Lá estavam o computador e o acesso a todas as contas bancárias, cartões e afins. O cofre invisível que manteve Letícia flutuando financeiramente por 3 anos seguidos. Eu vou ensinar minha filha sobre consequências. Às 7 da noite já estava sentado no escritório, porta fechada, computador ronronando como um gato satisfeito. Passei a tarde inteira refletindo, andando pelo quarteirão, revisando 30 anos de decisões financeiras que me trouxeram até ali. A raiva tinha dado lugar a algo mais gélido, mais determinado. Sobre a mesa estavam as provas da minha generosidade paternal. Extratos de banco com transferências mensais para o aluguel da Letícia, contas de cartão de crédito que paguei sem nem piscar, seguro, parcelas de carro, empréstimos urgentes que nunca foram quitados, tudo embalado num papel de presente chamado Amor de Pai. Ao lado do teclado, a pasta de couro com cópias de cheques do casamento, recibos de carro que vendi para cobrir dívidas de jogatina, TEDs marcadas como ajuda emergencial que viraram cobrança mensal. Cada folha contava a mesma história. Uma filha que trocou o respeito por um Pix. A tela do notebook brilhava. Entrei no Internet Banking. Meus dedos voavam pelas senhas, aquelas que nunca compartilhei, mas que de alguma forma ela descobriu. Primeiro, o cartão de crédito. Aquele da compra no mundo animal. Lá estava, Letícia Nogueira como usuária autorizada. Eu dei esse acesso para ela na época da faculdade, para emergências. Emergência que durou 20 anos. Cliquei em gerenciar usuários. Apareceram as perguntas de segurança. Nome de solteira da minha mãe, rua da infância, tudo fácil. Em segundos apareceu o botão remover usuário autorizado. O cursor ficou parado em confirmar por uns 10 segundos. Não era hesitação, era só a dimensão simbólica daquilo tudo. 3 décadas financiando irresponsabilidade. Clique. Usuário removido. A alteração entra em vigor em até 1 hora útil. Depois fui para a mudança de senha. Letícia devia ter decorado os números, me espionando durante alguma missão de resgate financeiro. Escolhi novos dígitos. O ano do meu casamento com a Clara. Números que significavam o nosso amor e 0 relevância para os boletos da nossa filha. Ainda faltavam os pagamentos automáticos, transferência mensal, seguro, o carro, assinatura da academia, aquela que supostamente era essencial para a saúde mental dela. Cada cancelamento pedia confirmação. E eu confirmei todos, com gosto. Um rastro digital da minha decisão de deixar de ser o banco particular dela. Minhas mãos permaneceram firmes durante todo o processo, sem tremedeira, sem vacilar. Não era crueldade, era uma prestação de contas atrasada.
Lembrei da conversa do mês passado, quando ela ligou, soluçando por causa das dívidas no jogo, prometendo que aquela seria a última vez, a crise derradeira que eu teria que resolver. Acreditei nela, transferi mais R$ 5.000 e disse para Clara que estávamos ajudando nossa filha a aprender responsabilidade. Em vez disso, acabei ensinando que consequências eram coisa opcional. Na tela final, um resumo das alterações: acesso ao crédito removido, pagamentos automáticos cancelados, códigos PIN atualizados, 30 anos de trabalho transformados em 30 minutos de cliques metódicos, salvar alterações. Do lado de fora da janela do meu escritório, a noite tranquila da Vila Mariana seguia seu ritmo sereno. Os vizinhos Gomes estavam na churrasqueira, assando o jantar. A senhora Medeiros passeava com o cachorrinho perto da nossa caixa de correio. Famílias normais, vidas normais. Provavelmente sem filhos adultos que enviam cobras vivas como presente de Dia dos Pais. Cliquei em salvar. A confirmação apareceu na hora. Alterações na conta processadas. Informações atualizadas, disponíveis imediatamente. Recostei na cadeira de couro da minha escrivaninha e senti algo que não experimentava há anos, quando o assunto era Letícia. Controle. Não aquela luta desesperada para apagar o incêndio da última crise, mas a autoridade calma de um pai que finalmente se lembra de que amor, às vezes, significa dizer não. Amanhã cedo, ela descobriria que sua rede de segurança financeira havia sido desligada. O cartão de crédito dela seria recusado. Os pagamentos automáticos devolvidos. O acesso ao meu dinheiro cortado. Pela primeira vez em décadas, as consequências das escolhas dela seriam completamente responsabilidade dela. O telefone na minha mesa ficou quieto, mas eu sabia que isso não duraria. A manhã chegou com uma paz estranhamente gostosa. Sentei à mesa da cozinha com meu café e o jornal, observando a luz do sol filtrando pelo jardim de ervas da Clara no parapeito da janela. Pela primeira vez em muito tempo, não senti ansiedade por alguma emergência financeira, nem medo de ligações manipulativas. Clara se movimentava pela cozinha com a calma confortável de quem compartilha manhãs há 38 anos. Ela não perguntou sobre minha noite no escritório, mas seu sorriso discreto mostrava que ela entendia perfeitamente o que eu tinha conquistado. O telefone tocou às 8h15. No identificador, o nome Letícia. Exatamente o que eu esperava. Deixei tocar mais 2 vezes antes de atender, ganhando uns segundos extras para me concentrar. Bom dia, Letícia. Pai, o que você fez? Meu cartão não está funcionando. A voz dela me acertou como um soco, cheia de pânico. Tentei comprar comida, mas o pagamento foi recusado. O pagamento automático do seguro do carro voltou. O que está acontecendo? Tomei um gole do café antes de responder. Letícia, sei que você me mandou aquele presente de Dia dos Pais. Silêncio. Longo e pesado. Quando ela falou de novo, a voz estava menos apavorada e mais na defensiva. Você perdeu a cabeça. Como pôde armar uma cilada dessas para mim? Armar uma cilada? Ela mesma, que me mandou uma cobra viva? Fiquei calmo. Não fiz nada, filha. Só parei de pagar pela sua irresponsabilidade. Isso é loucura. Você não pode simplesmente me cortar sem aviso. Tenho contas, obrigações, responsabilidades. Deixei a palavra responsabilidades flutuar no ar, como aquele lembrete de que respeitar os pais e cuidar das próprias contas também são responsabilidades. Clara interrompeu a rotina dela na cozinha, olhou para mim, lendo no meu rosto sinais de estresse que não estavam lá. Eu estava calmo, quase indiferente à histeria da Letícia. Pai, por favor, você não entende. O Rodrigo e eu estamos numa fase difícil agora. O aluguel do apartamento está vencendo. A parcela do meu carro atrasada. A do seu também, ela continuou. O aluguel que você paga todo mês pro meu apartamento. Talvez esteja na hora de você entender o que é responsabilidade financeira de verdade. Ótimo. Quer jogar? Interrompi firme. Não espere ver seus netos tão cedo. Letícia e Rafael nem vão lembrar de você quando chegar a hora. Letícia,
Interrompi com voz firme e calma. Essas ameaças pararam de funcionar ontem de manhã. O telefone ficou mudo. Só dava para ouvir a respiração ofegante dela. Quase podia escutar ela recalibrando, buscando uma velha tática de manipulação que sempre dava certo. Não acredito que você está fazendo isso comigo, sussurrou, assumindo o papel de vítima que já abriu minha carteira vezes demais. Sou sua filha, estou lutando, e em vez de ajudar, você me pune por algo que eu nem fiz. Não, filha, você fez sim. Ainda sem admitir, desviava o assunto daquele presente bizarro. Só fazia um generalizado, culpa minha, para fugir da raiva por ter que encarar as consequências. Sua luta não é minha responsabilidade, respondi. Suas escolhas criaram essa situação. Suas escolhas enviaram aquele pacote. Suas escolhas vão decidir o que acontece agora. Você está sendo ridículo, uma brincadeira e você perde a cabeça. Lá estava. Não exatamente uma confissão, mas perto o suficiente para confirmar o que a reação dela já denunciava. Ela me mandou uma cobra viva, de brincadeira, e agora esperava que eu bancasse a vida dela. Brincadeira com um animal perigoso não é coisa pouca, Letícia. E um pai que corta o bolso, depois de 30 anos de moleza, não tá pirando. Tá finalmente encontrando juízo. A voz dela ficou gélida. Isso não acabou, velho. Você acha que pode me controlar controlando o dinheiro? Vamos ver. A ligação caiu. Desliguei o telefone com calma e olhei para Clara, que acompanhava a conversa com admiração crescente. A luz da manhã ainda refletia nas ervas dela. O café ainda estava com um sabor perfeito. Eles vêm para cá, disse Clara baixinho. Assenti. Provavelmente com o Rodrigo. Vão querer continuar a conversa pessoalmente. Você está pronto para isso? Pensei sério na pergunta. Estaria eu pronto para minha filha chegar em casa com o marido desempregado, exigindo dinheiro que nunca ganhou e ameaçando netos que ela mesma transformou em armas? Sim, respondi. Acho que sim. O som de um motor rugindo na nossa entrada quebrou a calma da manhã. Pneus cantando no asfalto, duas portas batendo forte. Clara e eu trocamos um olhar. Sabíamos quem era. Passos pesados marchavam pela entrada, firmes e decididos. A campainha tocou, forte e insistente. Quando ninguém atendeu rápido, soou outra vez. Levantei devagar, sentindo uma calma quase inacreditável diante da tempestade que vinha. Fique aqui, disse a Clara baixinho. Não, respondeu ela firme. Estamos juntos nessa. A campainha deu lugar a batidas agressivas. Fui até a porta e abri. Lá estavam Letícia e o Rodrigo na varanda, um exército de 2, prontos para a batalha. O rosto dela vermelho de raiva, o cabelo despenteado, como quem se vestiu correndo, furiosa. Rodrigo apareceu atrás dela com uma expressão sombria que eu nunca tinha visto antes, não dirigida a mim, mas como um inimigo. Pai, a voz de Letícia tremia de raiva contida. Precisamos conversar. Já conversamos esta manhã, respondi, mantendo a porta entre nós. Claro, ela riu de forma amarga. Não dá para cortar contato comigo por causa de um mal-entendido absurdo sobre um presente de Dia dos Pais. Não tem mal-entendido nenhum, Letícia, respondi com firmeza. Você me mandou uma cobra e eu reagi da forma apropriada. Rodrigo deu um passo à frente, ocupando quase toda a porta com aquele ar de pavão inflado. Olha, senhor Eduardo, talvez o senhor não tenha pensado direito. A Letícia tem contas para pagar, responsabilidades. Criança precisa de muita coisa. Criança cujo responsável ameaça afastá-la dos avós se não recebe grana, completei, com toda a calma de quem já decorou essa novela. O rosto da minha filha se contorceu como massa de pão mal sovada. Beleza. Quer jogar pesado? Então nunca mais verá seus netos. A Isabela e o Rafael vão crescer sabendo que o avô preferiu dinheiro à família. Essas palavras, que um dia me amedrontaram, hoje soavam tão frágeis quanto chantagem de novela das 8. Eu olhei para Letícia e já não vi mais a menininha que eu criei, mas uma mulher que virou especialista em chantagem emocional. Letícia, falei num tom mais baixo, quase com pena. Isso não é uma ameaça, é uma bênção.
O choque no rosto dela foi quase cômico. Essa não era a reação que ela esperava. Não era o golpe baixo que sempre me fazia recuar. Rodrigo ficou de queixo caído. Você... o quê? Gaguejou Letícia. Se você é o tipo de pessoa que usa criança como moeda de troca para arrancar dinheiro dos avós, então talvez seja melhor elas ficarem longe de você por um tempo. Criança não é chaveiro para usar em troca de reais. A cara do Rodrigo mudou. Se aproximou tanto que eu quase senti o cheiro do ego ferido dele misturado com desodorante barato. A gente sabe onde você mora, velho, disse ele, com aquela voz de vilão de filme B. Sabemos sua rotina, seus horários. Talvez seja melhor repensar essa sua postura. Senti Clara se enrijecer atrás de mim, mas continuei parado, como poste de esquina. Tá me ameaçando, Rodrigo? Relação familiar é via de mão dupla. Quer cortar a gente? Beleza, só não espere que a gente desapareça em silêncio. Na verdade, retruquei, é exatamente isso que eu espero. E se não sumirem em silêncio, isso vira assunto de polícia e não de reunião de família. Letícia segurou o braço dele, talvez percebendo que estavam entrando num terreno perigoso. Mas ao invés de acalmá-lo, ela pareceu acender ainda mais o estupim. Você se acha muito esperto, né? Grunhou ela. Acha que cortar o nosso dinheiro te dá poder. Existem outras formas de conseguir o que precisamos. Claro que existem. Tipo, trabalhar, sabe? Um conceito revolucionário, mas que tem dado certo desde o tempo dos dinossauros. Letícia soltou um suspiro venenoso. Você vai se arrepender de nos tratar assim. Família não abandona a família, e isso vai ter consequência. Já está tendo consequência, Letícia, e você está vivendo elas agora. Eles me encararam por alguns segundos. E acho que finalmente caiu a ficha de que não havia mais chantagem ou drama que os trouxesse de volta para o banco particular do papai aqui. 30 anos como caixa eletrônico emocional, fechou para balanço. Sem mais palavras, Letícia virou nos calcanhares e marchou até o carro. Rodrigo foi atrás, mas não sem me lançar aquele último olhar de "vou te pegar", digno de novela ruim. Observei os dois sumirem no fim da rua, o motor do carro rugindo mais do que precisava, como se barulho fosse argumento. Só quando as lanternas traseiras desapareceram, fechei a porta da frente e me virei para Clara. Ela estava pálida, mas os olhos dela mostravam algo que eu não via há anos. Orgulho. Vamos precisar de um advogado, falei. A noite trouxe uma paz rara. Sentamos à mesa da cozinha depois do jantar, quase como se nada tivesse acontecido. Clara com seu chazinho de camomila e eu com meu café preto, segunda xícara. Nosso ritual doméstico de sobrevivência. A cozinha sempre foi nosso confessionário. Foi lá que decidimos comprar a casa, falar sobre a aposentadoria e até discutir as primeiras dívidas da Letícia. Agora era o palco da ruína completa do nosso relacionamento com ela. Eu fico lembrando de quando ela tinha uns 8 anos, disse Clara com a voz baixinha. Lembra daquele café da manhã de Dia das Mães? Torrada preta e suco de laranja grosso que parecia vitamina. Mas ela estava tão orgulhosa. Eu lembrava assim. Letícia, de pijama rosa, em pé num banquinho toda animada para preparar surpresa. Aquilo hoje parecia história de outro planeta. Ela fazia uns desenhos nossos. Bonecos palito de mãos dadas. Guardei vários numa javela da mesa do escritório. Acho que ainda tem uns lá naquela caixa de memórias. A voz de Clara estava cheia daquela dor de mãe que não some. Eduardo, ela ainda é nossa filha, apesar de tudo que aconteceu hoje. A frase que eu sabia que ouviria. O instinto dela de querer restaurar, consertar, dar um jeitinho. Era uma das coisas que me fez me apaixonar por ela. Essa esperança infinita nas pessoas. Clara, falei com carinho. Ela passou dos limites. E eu tenho mais um passo a dar. Ela parou a xícara a meio caminho da boca. Que tipo de passo? Olhei bem no rosto dela. Dava para ver que ela esperava que fosse algo que trouxesse a filha de volta, não que a afastasse ainda mais. Como explicar que o objetivo já não era mais voltar a ser como antes? Algo permanente, respondi. Algo que garanta que o show de horrores de hoje não se repita. Você tá falando de mudar o testamento? Não era uma pergunta. Clara me conhece como ninguém. Ela entendeu que a única saída
era colocar uma proteção legal, entre outras medidas. Sim. Ela ficou em silêncio por um tempo, digerindo tudo. Mudar o planejamento patrimonial não era só uma decisão financeira. Era um marco oficial de que nossa filha havia se tornado um risco. Os netos, disse ela com tristeza. Vai ser melhor para eles aprenderem desde cedo que amor de verdade não se compra com reais. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. Clara, o que ela fez hoje não foi um ato de desespero. Foi maldade pensada, milimetricamente calculada. A cobra, as ameaças, as manipulações, foi esse o papel que ela escolheu para si mesma. Mas, se a cortarmos da nossa vida de vez, estaremos nos blindando contra novos abusos. Vamos proteger nosso casamento de viver num looping eterno de crise emocional. Vamos proteger a nossa aposentadoria também, que, convenhamos, já está mais próxima do que gostaríamos, de ser drenada aos poucos por alguém que nos vê mais como caixa eletrônico do que como pais. Clara apertou minha mão, deslizando o polegar sobre meus dedos num gesto que me confortou por décadas, mesmo nas piores encrencas. Mas essa aqui não é só mais uma encrenca, né? Ela murmurou. Isso é o fim de uma era. Será que vai funcionar? Se você mudar tudo legalmente, será que ela vai parar de nos infernizar? Vai sim. Sem dinheiro, sem herança, sem carta na manga, ela vai ter que encontrar outros trouxas para manipular. Pode parecer gelado, impessoal, mas é necessário. Letícia vai acabar focando em alvos mais fáceis, gente que ainda não sacou os joguinhos dela. Odeio que tenha chegado nesse ponto, disse Clara, quase num sussurro. Eu também. Mas não vou passar o resto dos nossos anos andando em ovos por medo de explosão emocional. Não vou deixar ela destruir tudo que construímos. Do lado de fora da janela da cozinha, a noite na Vila Mariana seguia calma. Os vizinhos Gomes estavam passeando com o cachorro, e a senhora Patrícia molhava as plantas do jardim como se nada no mundo tivesse urgência. Vida normal, gente normal. E quando você vai fazer isso? Perguntou Clara. Amanhã de manhã. Vou ligar primeiro para a doutora Amanda Ribeiro. Ela cuida da nossa papelada há mais de 15 anos. Vai saber o que fazer para garantir nossa segurança. Clara assentiu devagar, com aquele olhar de quem entende, mas ainda assim sente o coração quebrar um pouquinho. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde, Letícia ia descobrir, mas até lá, tudo já estaria protegido por lei, e a raiva dela não conseguiria mais nos alcançar. Levantei-me da mesa e levei as xícaras vazias para a pia. Atrás de mim, ouvi Clara soltar um suspiro, não de discordância, mas de luto. Não pela filha que tínhamos, mas pela filha que imaginamos que ela seria. Amanhã eu daria o passo final. Hoje eu ia abraçar minha esposa e deixá-la chorar pela família que um dia sonhamos ter. O escritório de Amanda ficava no 3º andar de um prédio de granito no centro da cidade. As paredes eram cobertas por estantes com livros jurídicos de capa dura, coisa fina, de quem entende do riscado. Sentei em frente à mesa dela uma peça robusta de mahogany que cheirava a tradição, com uma pasta cheia de documentos em mãos e, pela primeira vez em semanas, um pouco de paz no peito. Eduarda, quando você ligou hoje cedo, falou sobre proteção jurídica completa. Me conta o que está acontecendo. Amanda cuidou de tudo nosso. Testamentos, escrituras, partilha da mãe da Clara. Ela nos conhecia como o casal certinho, daqueles que pagam as contas em dia e deixam a geladeira etiquetada. O que eu ia contar agora parecia coisa de série policial. Expliquei a treta com a herança, o episódio da cobra, os cartões de crédito que bloqueamos e o climão do confronto de ontem. Rodrigo disse, eles sabem onde a gente mora, conhecem a nossa rotina. Para mim, isso já soava como ameaça velada. Ela largou a caneta, se recostou e mandou, séria. Eduardo, isso aqui não é sua briga de família. Você está descrevendo assédio, intimidação. Vamos agir em várias frentes. Era exatamente o que eu queria ouvir, respondi. Amanda puxou um novo bloco de notas e disse: Vamos começar com o testamento. Você mencionou que quer mudar a estrutura da herança. Quero que meu dinheiro vá para a educação da Isabela e do Rafael. Nada de financiar a jogatina da Letícia. Decisão mais que sensata, disse ela, com aquele tom profissional que traz confiança. Ela explicou como seria. Vamos criar um fundo educacional, bem amarrado, que cubra escola, faculdade,
curso de inglês, violão e o que mais for legítimo. E claro, sem chance de Letícia e Rodrigo botarem a mão nisso. E quanto a Clara? Perguntei. Tudo garantido. A casa, a previdência, o conforto dela. Isso só afeta o que iria para Letícia. Depois, passamos para a ordem de restrição. Amanda abriu um novo arquivo e começou a registrar todos os episódios. A cobra, que viu o protagonista, as palavras ameaçadoras, o comportamento cada vez mais abusivo. Usar animal vivo para assustar os pais, isso mostra planejamento e maldade. A justiça leva esse tipo de coisa muito a sério, disse ela, enquanto anotava freneticamente. Quanto tempo leva tudo isso? As alterações no testamento ficam prontas em 1 semana. A ordem de restrição a gente já entra hoje mesmo. Se o juiz aprovar, e tudo indica que sim, qualquer contato deles com vocês vira caso de polícia. Senti um peso sair do meu peito. Aquele peso de meses sendo refém do emocional da Letícia, andando na ponta dos pés, tolerando absurdos. Tava acabando. Mais uma coisa, disse Amanda. Com tudo isso que você relatou, recomendo que documentem tudo. Tentativas de contato, mensagens, até tentativa de envolver os netos. Vai que precisamos tomar medidas legais no futuro. Ela olhou nos meus olhos. E sim, é provável que piore antes de melhorar. Pessoas manipuladoras não aceitam bem quando perdem o controle. Mas, sinceramente, isso não me assusta mais. Contudo, amparado pela lei, a fúria dela vai ser dirigida para o sistema e não para 2 aposentados que só querem sossego e uma rede na varanda. A assistente da Amanda entrou com os documentos. Assinei página por página com aquela sensação gostosa de ufa, fiz o que precisava. 30 anos bancando as crises da nossa filha estavam oficialmente encerrados. Nossa casa agora tinha blindagem legal contra futuras investidas. A ordem de restrição deve ser aprovada até o fim do expediente de hoje, e os oficiais de justiça vão intimar Letícia e Rodrigo até amanhã cedo. Depois disso, se eles tentarem contato, é caso criminal. Ponto final. Levantei-me, apertei a mão da mulher que, com uma caneta e algumas cláusulas, me ajudou a reconquistar o controle da minha própria vida. Do lado de fora, São Paulo seguia seu ritmo de buzinas, vendedores de milho e gente apressada. Mas dentro de mim, finalmente, tudo começava a se acalmar. Eduardo, chamou a senhora Margaret quando cheguei à porta. Você fez as escolhas certas. A segurança da sua família vem sempre em primeiro lugar. Assenti, colocando a pasta debaixo do braço. Amanhã pela manhã, Letícia descobriria que manipulação não era mais uma opção no cardápio dela. Naquela noite, Clara e eu dormiríamos em paz, sabendo que a lei finalmente estava do nosso lado. 2 dias se passaram na mais tranquila calmaria que eu já havia experimentado em anos. Clara e eu retomamos as rotinas confortáveis, aquelas que a crise da Letícia havia interrompido constantemente. Café da manhã sem medo de ligações inesperadas. Caminhadas à tarde sem a paranoia de mensagens perdidas. Jantares sem debates dignos de novela sobre a última emergência financeira. Na quinta-feira à tarde, a senhora Margaret ligou para confirmar o que eu já esperava. Eduardo, os documentos foram entregues às 14h15 de hoje. Tanto Letícia quanto Rodrigo foram intimados da ordem de restrição e receberam cópias das modificações no testamento. Está tudo resolvido. Agradeci e desliguei. Fiquei sentado em silêncio na minha cadeira por alguns minutos, observando o mundo lá fora. A senhora Medeiros plantava suas flores de primavera no jardim, enquanto os filhos dos Gomes pedalavam suas bicicletas na calçada. Vida de bairro comum, no seu ritmo tranquilo. Os jornais chegaram? Perguntou Clara da porta da cozinha. Esta tarde, confirmei. Acabou. Ela veio sentar ao meu lado e segurou minha mão. Não precisávamos discutir qual seria a reação da Letícia, nem se ela tentaria dar um jeitinho de burlar as barreiras legais que a senhora Margaret havia levantado. A lei era clara, as proteções eram abrangentes, e pela primeira vez em 30 anos, estávamos verdadeiramente livres da manipulação dela. Pensei na filha que criei,
Aquela menininha que desenhava famílias de bonecos palito e preparava café da manhã em cama em datas especiais. A mesma criança que, aos poucos, virou alguém que enviava cobras vivas para o pai e ameaçava usar os netos como armas contra ele. A transformação foi tão gradual que passei décadas inventando desculpas para os comportamentos cada vez mais absurdos dela. Mas a mulher que estava na minha porta, exigindo dinheiro e fazendo ameaças, não era mais alguém que eu precisava socorrer. Os documentos legais criaram limites que o amor jamais conseguiu estabelecer sozinho. Eles conseguiram o que queriam. Eu não faço mais parte da vida deles. A ironia não passou batida. Letícia passou anos ameaçando cortar meu acesso a Isabela e ao Rafael, sempre que eu não atendia às exigências financeiras dela. Agora, com o próprio comportamento cada vez mais agressivo, ela garantiu a separação permanente e, de quebra, perdeu qualquer direito à herança que tanto queria controlar. Isabela e Rafael serão mantidos através do Fundo Fiduciário Educacional, administrado por profissionais que não se deixam manipular nem ameaçar. As despesas com faculdade, aulas particulares, livros e outras necessidades legítimas estarão garantidas, sem dar aos pais acesso aos recursos que mostraram não saber administrar direito. Clara apertou minha mão. Você acha que ela entendeu o que perdeu? Ela vai entender, respondi. A ordem de restrição faz qualquer tentativa de contato virar um problema criminal. As mudanças no testamento significam que não tem herança para brigar, nenhum motivo financeiro para manter contato, mesmo que seja para brigar. Ela vai ter que arranjar outras pessoas para manipular. E se violar a ordem de restrição? Problema do departamento de polícia, não nosso. Por 30 anos, fui o paraquedas de Letícia, segurando suas quedas enquanto ela não aprendia nada. Vendi meu carro antigo para pagar dívidas de julgo dela. Paguei o aluguel quando alegava emergências inesperadas. Passei cheque atrás de cheque, sempre acreditando que desta vez seria diferente, que aquela crise seria a última. A cobra veio em uma caixa, o último recado venenoso dela para mim. Tudo o que precisava ser dito sobre nosso relacionamento estava naquela caixa, criada para assustar e intimidar. Mas em vez de me empurrar de volta à velha rotina, aquilo me levou até o escritório da senhora Margaret e as proteções legais que eu deveria ter buscado há muito tempo. Enquanto o sol se punha na janela da nossa cozinha, Clara e eu preparamos o jantar, com a tranquilidade de um casal que finalmente tirou o peso do drama familiar das costas. Nenhum telefonema interrompeu nossa conversa. Nenhuma mensagem urgente pedindo ajuda financeira. Nenhuma ameaça pairando sobre o acesso aos netos. O silêncio era profundo, daquele tipo que só vem depois da tempestade mais cansativa. Amanhã, acordaríamos em uma casa legalmente protegida contra o assédio. Nossas economias para aposentadoria permaneceriam intactas, rendendo juros para nossa segurança e não para pagar as trapalhadas de outra pessoa. Nosso casamento seguiria firme, sem o estresse de conviver com a crise fabricada por um filho adulto. Eu havia recuperado meu papel de pai que amava a filha o bastante para impedir que ela se destruísse e destruísse os outros. Limites legais substituíram a manipulação emocional. Consequências profissionais tomaram o lugar da culpa familiar. A lei me devolveu a vida. Esta noite, pela primeira vez em décadas, eu dormiria sem me preocupar com quanto a crise do dia seguinte me custaria. Se você gostou desta história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários suas impressões. Agora me diz, o que você acha da atitude do pai de procurar um advogado? O que você faria se um filho seu agisse com você dessa forma? De 0 a 10, que nota você daria para esta história? Beijos e até a próxima.